Resolução número 303, de 20 de março de 2002. Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto nas leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e o seu regimento interno, considerando a função socioambiental da propriedade prevista nos artigos 5º, inciso 23, 170, inciso 6º, 182, parágrafo 2º, 186, inciso 2 e 225 da Constituição e os princípios da prevenção, da precaução e do poluidor pagador. Considerando a necessidade de regulamentar o artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, no que concerne às áreas de preservação permanente. Considerando as responsabilidades assumidas pelo Brasil por força da Convenção da Biodiversidade, de 1992, da Convenção Ramsar, de 1971 e da Convenção de Washington, de 1940, bem como os compromissos derivados da Declaração do Rio de Janeiro, de 1992. Considerando que as áreas de preservação permanente e outros espaços territoriais especialmente protegidos, como instrumentos de relevante interesse ambiental, integram o desenvolvimento sustentável, objetivo das presentes e futuras gerações, resolve. Artigo 1º. Constitui objeto da presente resolução o estabelecimento de parâmetros, definições e limites referentes às áreas de preservação permanente. Artigo 2º. Para os efeitos desta resolução, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1º. Nível mais alto, nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso d'água perene ou intermitente. Inciso 2º. Nascente ou olho d'água, local onde aflora naturalmente, mesmo que de forma intermitente, a água subterrânea. Inciso 3º. Vereda, espaço brejoso ou encharcado, que contém nascentes ou cabeceiras de cursos d'água, onde há ocorrência de solos hidromórficos, caracterizado predominantemente por renques de buritis do brejo, mauritia flexuosa, e outras formas de vegetação típica. Inciso 4º. Morro, elevação do terreno com cota do topo em relação à base entre os 50 e 300 metros e encostas com declividade superior a 30%, aproximadamente 17 graus, na linha de maior declividade. Inciso 5º. Montanha, elevação do terreno com cota em relação à base superior a 300 metros. Inciso 6º. Base de morro ou montanha, plano horizontal definido por planície ou superfície de lençol d'água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota da depressão mais baixa ao seu redor. Inciso 7º. Linha de cumeada, linha que une os pontos mais altos de uma sequência de morros ou de montanhas, constituindo-se no divisor de águas. Inciso 8º. Restinga, depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, também consideradas comunidades edáficas por dependerem mais da natureza do substrato do que do clima. A cobertura vegetal nas restingas ocorre em mosaico, e encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, extrato herbáceo, arbustivos e arbóreo, este último mais interiorizado. Inciso 9º. Manguezal, ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por várzeas lodosas recentes ou arenosas,
às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue, com influência fluvio-marinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e Santa Catarina. Inciso 10. Duna, unidade geomorfológica de constituição predominante arenosa, com aparência de cumulocolina, produzida pela ação dos ventos, situada no litoral ou no interior do continente, podendo estar recoberta, ou não, por vegetação. Inciso 11. Tabuleiro ou chapada, paisagem de topografia plana, com declividade média inferior a 10%, aproximadamente 6 graus e superfície superior a 10 hectares, terminada de forma abrupta em escarpa, caracterizando-se a chapada por grandes superfícies a mais de 600 metros de altitude. Inciso 12. Escarpa, rampa de terrenos com inclinação igual ou superior a 45 graus, que delimitam relevos de tabuleiros, chapadas e planalto, estando limitada no topo pela ruptura positiva de declividade, linha de escarpa, e no sopé por ruptura negativa de declividade, englobando os depósitos de colúvio que localizam-se próximo ao sopé da escarpa. Inciso 13. Área urbana consolidada, aquela que atende aos seguintes critérios. Alínea A. Definição legal pelo poder público. Alínea B. Existência de, no mínimo, 4 dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana. 1. Malha viária com canalização de águas pluviais. 2. Rede de abastecimento de água. 3. Rede de esgoto. 4. Distribuição de energia elétrica e iluminação pública. 5. Recolhimento de resíduos sólidos urbanos. 6. Tratamento de resíduos sólidos urbanos, Alínea C. Densidade demográfica superior a 5.000 habitantes por km2. Artigo 3º. Constitui área de preservação permanente a área situada. Inciso 1º. Em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com largura mínima, de Alínea A. 30 metros, para o curso d'água com menos de 10 metros de largura. Alínea B. 50 metros, para o curso d'água com 10 a 50 metros de largura. Alínea C. 100 metros, para o curso d'água com 50 a 200 metros de largura. Alínea D. 200 metros, para o curso d'água com 200 a 600 metros de largura. Alínea E. 500 metros, para o curso d'água com mais de 600 metros de largura. Inciso 2º. Ao redor de nascente ou olho d'água, ainda que intermitente, com raio mínimo de 50 metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica contribuinte. Inciso 3º. Ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de Alínea A. 30 metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas. Alínea B. 100 metros, para os que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d'água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros. Inciso 4º. Em vereda em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado. Inciso 5º. No topo de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação em relação à base. Inciso 6º.
Nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura, em relação à base, do pico mais baixo da cumeada, fixando-se a curva de nível para cada segmento da linha de cumeada equivalente a 1000 metros. Inciso 7º. Em encosta ou parte desta, com declividade superior a 100% ou 45 graus na linha de maior declive. Inciso 8º. Nas escarpas e nas bordas dos tabuleiros e chapadas, a partir da linha de ruptura em faixa nunca inferior a 100 metros em projeção horizontal no sentido do reverso da escarpa. Inciso 9º. Nas restingas. A linha A. Em faixa mínima de 300 metros, medidos a partir da linha de pré-mar máxima. A linha B. Em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues. Inciso 10. Em manguezal, em toda a sua extensão. Inciso 11. Em duna. Inciso 12. Em altitude superior a 1.800 metros, ou, em estados que não tenham tais elevações, a critério do órgão ambiental competente. Inciso 13. Nos locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias. Inciso 14. Nos locais de refúgio ou reprodução de exemplares da fauna ameaçadas de extinção que constem de lista elaborada pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal. Inciso 15. Nas praias, em locais de nidificação e reprodução da fauna silvestre. Parágrafo único. Na ocorrência de 2 ou mais morros ou montanhas cujos cumes estejam separados entre si por distâncias inferiores a 500 metros, a área de preservação permanente abrangerá o conjunto de morros ou montanhas, delimitada a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura em relação à base do morro ou montanha de menor altura do conjunto, aplicando-se o que segue. Inciso 1º. Agrupam-se os morros ou montanhas cuja proximidade seja de até 500 metros entre seus topos. Inciso 2º. Identifica-se o menor morro ou montanha. Inciso 3º. Traça-se uma linha na curva de nível correspondente a 2/3 deste, Inciso 4º. Considera-se de preservação permanente toda a área acima deste nível. Artigo 4º. O CONAMA estabelecerá, em resolução específica, parâmetros das áreas de preservação permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso de seu entorno. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Resolução CONAMA 004, de 18 de setembro de 1985.